Boa tarde. Agora nós vamos dar início à nossa live em comemoração ao Dia Mundial do Solo. Essa live vai ser promovida pelo grupo PET Solos UESP e a nossa intenção é discutir e debater mais sobre o assunto da importância e das problemáticas relacionadas sobre o solo. No ano passado fizemos uma live e nós apresentamos também materiais produzidos pelo grupo. Dentro da pandemia, durante a pandemia, esse ano também a gente preparou um vídeo para que possamos mostrar o que foi produzido e contar um pouquinho da nossa experiência também nesse ano de pandemia. Nós vamos iniciar essa live falando um pouquinho sobre a importância do solo. Quem vai falar isso para vocês são nossos petianos, Edmilson Pinheiro e Daniel Oliveira. E em seguida, o nosso convidado vai falar um pouquinho sobre como parar a salinização do solo, que é uma problemática levantada pela FAO nesse dia em comemoração ao solo. Bem, então eu vou iniciar primeiro com os nossos petianos e em seguida eu vou passar a palavra para o convidado. Então eu passo a palavra agora para Edmilson Pinheiro e Daniel Oliveira. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Edmilson Pinheiro. Atualmente eu faço agronomia na UESC e estou há quase 2 anos no PET Solos. E hoje eu e Daniel vamos apresentar um pouco mais sobre a importância do solo para a nossa sociedade e algumas funções que o solo desempenha. Bem, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, estabeleceu o dia 5 de dezembro como o Dia Mundial do Solo. Podemos nos perguntar, por que celebrar esse dia em homenagem ao solo? Muitas pessoas ainda não conhecem ou percebem a importância do solo e não sabem os riscos que correm se esse recurso não for conservado. Para começar, o solo é um recurso natural que não é renovável, ou seja, o solo que estamos perdendo por erosão, por desertificação ou salinização, que é o tema que vai ser abordado aqui, e é o tema que a FAO escolheu para o Dia Mundial do Solo, em 2021, a respeito da salinização, a gente não pode recuperar mais, pois esse processo de formação do solo, ele demanda muito tempo. O solo pode atuar em diversas funções, e veremos algumas delas bem brevemente, apenas para deixar claro o tamanho da importância e o porquê devemos conservar esse recurso. Bem, o sequestro de carbono. Tem sido crescente a preocupação mundial em relação às mudanças do clima no planeta, decorrente principalmente das emissões de dióxido de carbono e de outros gases do efeito estufa, como o metano, por exemplo, e o óxido nitroso. Estudos revelam que nos últimos 250 anos, a concentração desses gases na atmosfera, principalmente do CO2, ele tem aumentado, e especialmente nas últimas décadas. Uma das principais consequências desse aumento é o que a gente pode chamar de efeito estufa antrópico, que é um fenômeno que ocorre pelo aumento da absorção dos raios infravermelhos, que são refletidos para a Terra, em razão da maior concentração desses gases do efeito estufa, o que vai promover um desequilíbrio energético e, consequentemente, o aumento da temperatura média do planeta. O aumento das emissões desses gases é decorrente, sobretudo, da queima de combustíveis fósseis por indústrias, meios de transporte, produção de cimento, desmatamento, assim como a agricultura e a pecuária também contribuem. Pelo solo ser o maior compartimento de carbono nos ecossistemas terrestres e poder estocar o carbono, né, por métodos de agricultura conservacionista, como, por exemplo, o sistema de plantio direto, a humanidade pode, com o uso adequado do solo, retardar ou mesmo amenizar os impactos negativos da mudança climática global. Além disso, o solo também atua como filtro de contaminante e para purificação de água. Como ele atua como um filtro natural, capaz de filtrar poluentes e contaminantes, como, por exemplo, alguns compostos que são depositados no solo, seja pela indústria, seja pela pecuária, alguns possuem um excesso de carga positiva na sua estrutura. Portanto, ao atravessar o solo, esse composto vai ficar retido nas cargas negativas que vai ser existentes nas superfícies das partículas de argila no solo.
Porque a gente sabe que todo solo tem um limite na capacidade de reter os poluentes. E esse comportamento é distinto à medida que a gente tem uma grande variedade de solos. Então, conservar o solo é uma coisa muito importante, principalmente por causa desse esgotamento. E, além disso, ele atua como purificador de água, porque como ele retém, ele mobiliza grande parte dessas impurezas, ele vai fazer esse processo de purificação. Porém, a capacidade do solo é limitada, e isso pode gerar uma alteração na qualidade do solo, principalmente pela deposição de poluentes atmosféricos, aplicação de defensivos agrícolas e fertilizantes, e ainda resíduos sólidos da indústria. Podemos compreender que o solo funciona como um filtro. Durante o processo de absorção e infiltração da água, ele age na retenção física e química de materiais e substâncias. Quando observamos a quantidade e a qualidade da água que se passa pelo solo, então a gente percebe essa função muito importante, tanto para o solo quanto que influencia no meio ambiente, na questão da qualidade do meio ambiente. Bem, o solo também ele é responsável por regular a questão do clima, porque é frequente a gente encarar as alterações climáticas como um fator que acontece apenas na atmosfera. Afinal de contas, quando as plantas realizam a sua fotossíntese, absorve o carbono da atmosfera. Porém, esse carbono também vai afetar o solo, porque o que as plantas não vão utilizar para crescer, ele vai ser distribuído através de suas raízes e é depositado no solo. E se não for perturbado, esse carbono pode estabilizar e ficar armazenado durante milhares de anos. E assim a gente vai ter a questão da regulação do clima. A recuperação desses ecossistemas terrestres, então, são essenciais e o uso sustentável do solo, ele vai influenciar também na questão climática. Assim como a gente conhece a questão da ciclagem de nutrientes. A gente tem os ciclos biogeoquímicos, né? Que a gente tem a questão da renovação de alguns nutrientes. Esse termo é derivado do fato em que é um movimento cíclico essencial, que é formado pela parte dos organismos vivos. A gente tem o bio aí, e o ambiente geológico, o geo, onde tem as intervenções climáticas. Ao longo do ciclo, cada elemento ele é absorvido e reciclado por componentes bióticos e abióticos da biosfera. E às vezes pode se acumular durante um longo período e durante um longo tempo em um mesmo lugar. Por isso a gente já viu que o solo ele tem a função também de depósito. E por meio desses ciclos, os elementos químicos e compostos, eles são transferidos entre organismos e entre diferentes partes do planeta. Então, a gente pode observar a importância do solo em ser um local em que ocorre esse processo, além de que muitas transformações de elementos e diversos processos vão ocorrer lá. E assim também, o solo é um habitat para os organismos. Muitas vezes, na escola, a gente pode aprender que o solo ele é abiótico, o solo é inerte, ele não tem nenhuma vida. E por ser um material abiótico, a gente pode inferir, né, que ele não tem tanta importância. Porém, essa ideia ignora que o solo dá suporte à vida e, em consequência, à base de todo o sistema de produção vegetal e pecuária. O solo abriga micro e macro-organismos, que compõem a sua biodiversidade e participam de processos essenciais, como, por exemplo, a ciclagem de nutrientes que a gente viu anteriormente, e a decomposição de resíduos e poluentes, além de contribuírem para a absorção de água e nutrientes para as plantas, como é o caso dos fungos micorrízicos, e para a nutrição de plantas, como a fixação biológica de nitrogênio. Bom, gente, meu nome é Daniel, como já foi apresentado. Eu também sou estudante do curso de agronomia e atualmente também estou cursando o quinto semestre. E agora eu vou falar um pouco sobre outras funções do solo, começando falando sobre como ele desempenha um papel como regulador de enchentes. Enchentes, a gente sabe que são catástrofes naturais e que, quando ocorrem essas enchentes, geralmente essas enchentes acarretam muitas perdas pessoais e econômicas. E o solo, ele vai desempenhar um papel de preservação, não. Ele vai de proteção. Ele vai contribuir para que
esses impactos de enchentes sejam menores. Ele vai estar ali como um fator de regulação também. É, os solos eles vão absorver essa água das enchentes e vão fazer a liberação dessa água também. Então, ele tem um papel muito importante nesse quesito. Como a gente percebe hoje em dia, a urbanização é algo que tem crescido constante. Em cidades, quando ocorre geralmente essas enchentes, a gente vê, nas cidades que tem a ausência de solo livre, a gente vê que os impactos de enchente são muito grandes, seja em estruturas de casa, seja na perda de bens pessoais das pessoas. Então, o solo ele é importante nesse aspecto, dele diminuir, reduzir os impactos dessa enchente. Além de reduzir os impactos dessa enchente, outra função do solo é é, abrigar a vida que tem nele, como o Júnior falou sobre os milhões de micro-organismos que estão presentes no solo. Esses organismos, grande parte deles são de importância científica. Através dele, a gente consegue desenvolver medicamentos. Através de organismos também presentes no solo, a gente consegue chegar a estudos de melhoramento para plantas. Então, o solo, a preservação do solo, ela é importante para isso, para preservar essa vida que tem dentro dele. E falando também que o solo, ele é a base hoje em dia para obtermos as nossas casas. As nossas casas, prédios, essas edificações, são todas construídas em cima do quê? Do solo. Então, ele é de extrema importância para a base, como base para a construção também. Além de servir como base para a construção, o solo também é utilizado como material, como matéria-prima para construção. Antigamente era mais utilizado os adobes, que são tijolos de terra crua com palha, e além de tijolos, a terra também era usada como argamassa, como revestimento. E hoje em dia existem tintas também que são feitas a partir da terra. A gente vê essa versatilidade do solo. Ele serve para muitas coisas, inclusive para a construção de casas. E também temos o solo como um fator cultural, como herança cultural. A gente tem um acervo gigantesco de descobertas científicas, grande parte delas encontradas nas escavações que são feitas. Então, a gente pôde estudar sobre civilizações que nos antecederam e a gente conseguiu descobrir muitas coisas mesmo através dessas escavações. O solo ele agiu como ele teve uma ação de preservação. Ele preservou tudo aquilo que estava debaixo dele, para que hoje nós possamos ir em busca de conhecimento e achar coisas que são fantásticas, que são magníficas e que de extrema importância para a sociedade, seja a que passou para a gente descobrir muitas coisas, ou até mesmo as que a gente ainda vai descobrir. E, por fim, chegamos na produção dos alimentos. A gente sabe que sem alimento a gente não sobrevive. Então, o solo ele é de extrema importância para isso. Ele gera o que a gente necessita para sobreviver. Ele alimenta a gente, ele serve de alimento também para os animais. Ele serve para muitas coisas. Então, o solo ele desempenha muitas funções, ele tem uma importância muito grande para várias coisas. E também o solo ele distribui para as plantas os nutrientes essenciais. Cada planta tem uma necessidade, isso é uma coisa que a gente já sabe. E também sabe que se essas necessidades não são supridas, a planta acaba morrendo. E, consequentemente, eventos muito desastrosos viriam a acontecer se não houvesse essas plantas nos dias de hoje. E, como a gente sabe, o solo não é um recurso renovável. E, infelizmente, em várias ocasiões, em várias vezes, o solo ele não tem um manejo adequado. Então, é importante que a gente faça esse manejo adequado para a gente preservar ao máximo aquilo que a gente tem, porque é um recurso que a gente não tem, é uma produção constante, é um processo muito longo
E também é um processo de perda rápida. Ele, da mesma forma que ele demora para ser construído, ele desgasta muito fácil. Então, isso é só um dos motivos para que a gente venha preservar. Porque sem ele, a gente não teria muita coisa que a gente tem hoje, a gente talvez não estaria, nem estaria aqui. Bem, gente, a degradação do solo leva à perda dos nutrientes, da biodiversidade e do carbono estocado, com a emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera. De acordo com a FAO, cada ano se perde mais de 20 bilhões de toneladas de solo no mundo devido à erosão, o que equivale a mais de 3 toneladas de solo por pessoa. Isso é um dado bastante alarmante. O solo é a base para a nossa vida e das outras espécies de animais e vegetais. A perda dos serviços ecossistêmicos vai representar um custo bastante alto. É preciso colocar o solo no centro dos debates, do ensino escolar, a elaboração das políticas públicas. É necessário dar o devido valor a esse importante recurso natural. Bem, o solo é a base da nossa alimentação. Nele se concentram atividades de agricultura, pecuária e extrativismo, e de acordo com a FAO, existe cerca de 800 milhões de pessoas com fome no mundo, e estima que até 2050 essa quantidade de solos férteis vai cair pela metade. Bem, gente, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês até então, a essa primeira etapa de apresentação. Agradecer ao Edmilson Pinheiro, Daniel Oliveira pela apresentação, a ótima apresentação, inclusive. E agora a gente vai dar seguimento, como eu pontuei no início da live. Temos o convidado, Arlicério Queiroz Desculpa, Arlicério de Queiroz Paiva. Ele vai falar para a gente a problemática levantada pela Organização das Nações Unidas de Alimentação e Agricultura desse ano, que é como parar a salinização do solo. Uma apresentação breve do nosso convidado. Ele possui a graduação em agronomia pela Universidade Federal da Bahia e mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente ele é professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Ele tem experiência em física do solo, manejo e conservação do solo, com ênfase em dinâmica da água e em solos coesos dos tabuleiros costeiros e solos calcários, com ênfase em gênese, mineralogia, geoquímica, física, manejo e conservação de solos calcários do platô de Irecê, Bahia, física do solo para a cultura do cacaueiro. Ele é coordenador também do Laboratório de Física e Manejo dos Solos e professor dos cursos de graduação em Geografia e pós-graduação em Produção Vegetal na UESC. Então, agora eu passo a palavra para o nosso convidado, para que ele possa debater sobre esse assunto tão importante, que foi até levantado pelos nossos petianos, o quão é importante manter e cuidar desse bem precioso que nós temos, que é o solo. Então, Alicélio, eu passo a palavra para você. Alicélio, seu microfone está desligado. Me desculpa, Adriano. Boa tarde, Adriano. Imagina. É um prazer participar desse evento aqui, né? Estar na casa do PET hoje aqui. Agradeço o convite da minha querida amiga, professora Ana Maria Murô, né? E de todos vocês aí do PET, né? Então, depois aí dessa apresentação de vocês, ficou muito mais fácil, né? Para falar desse tema que é abordado esse ano. Eu já estou apresentando os slides aí, pela FAO, né, que é um órgão das Nações Unidas aí. Então, vamos falar sobre o tema, né, de parar a salinização do solo para aumentar a sua produtividade. Então, existem esses solos que nós denominamos de solos afetados por sais, né? São solos que contêm sais ou então, juntamente, o sódio trocável em excesso e que podem causar problemas aí, reduzindo o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade das culturas, né? Então, de fato, isso é um problema.
esses solos, eles ocorrem em todos os continentes, em todas as condições climáticas, mas especialmente nas regiões áridas e semiáridas, né? Principalmente nessas regiões. Esse é um mapa, né, do mundo, né, indicando aí os solos com problema de salinidade, problema de sodicidade ou solos salínicos sódicos, né? Essas cores aí mais escuras onde ocorrem os problemas com maior intensidade. Vamos só chamar atenção aqui para o mapa da América do Sul, né, onde nós estamos vendo aqui pontuações coloridas no Nordeste brasileiro, né, no sul do Brasil, aqui na região mais baixas ali do Rio Grande do Sul, nos Pampas, né, no Mato Grosso também, né, nas regiões mais baixas do Pantanal e em todos os Pampas aqui nessa região sul. A FAO também ela fez um mapa, né, esse que nós estamos aí apresentando, e que esse mapa ele não marcou a região Nordeste aqui, né? Então eu até estava vendo, ela cita o outro mapa também como uma fonte muito importante. E o interessante é que esses solos aqui no Brasil também eles podem ocorrer nesses cordões arenosos ao longo do litoral, né, onde tem essas vegetações chamadas vegetações de restingas, que recebem, né, a maior parte de nutrientes por esse spray que vem do mar, né, o chamado spray salino, né? Então, esse ambiente já é adaptado para esse tipo de situação. Então, de acordo com a FAO, cerca de 8,7% das áreas do planeta possui problemas de sais, né? As áreas irrigadas do mundo apresentam esse problema, né? Cerca de 19,5% dessas áreas apresentam esse tipo de problema. E quando se considera apenas as áreas irrigadas nas regiões áridas e semiáridas do mundo, né? 1/4 dessas áreas já estão comprometidas, né, com esses problemas aí de solos afetados por sais. E a gente vai ver já daqui a pouco que, de fato, é um problema muito grande, não é à toa que a FAO elegeu esse tema para a gente discutir esse ano. No Nordeste brasileiro, eu não sei, talvez um descuido até das questões também da própria natureza dos nossos solos, né? Mas há um percentual maior, né, nesses perímetros irrigados aí. Então, que apresentam esse problema. O que se tem, a informação que nós temos é que ele já compromete cerca de 30% dessas áreas irrigadas aqui no Nordeste brasileiro, né? E, de fato, é um problema que tem que ser observado, né, com todo cuidado, para ou primeiro evitar ou então fazer um manejo para resolver esse problema de solos afetados por sais. Esses solos, eles são classificados, né? Existe uma classificação deles, existem tabelas, né, com base no pH do solo, com base na condutividade elétrica do extrato de saturação, que pega o solo e faz como se fosse uma pasta dele, né, e mede a condutividade elétrica, e também na análise química aí do percentual de sódio trocável. Então, com base nesses 3 componentes aqui, é que esses solos eles são classificados como solos salinos, solos sódicos e solos salinos sódicos. O sistema brasileiro de classificação do solo também leva esse problema muito a sério, tanto é que ele possui, né, os chamados atributos diagnósticos, né? E aí os atributos diagnósticos relacionados a esses solos afetados por sais recebem o nome de caráter sálico, caráter salino,
caráter sódico e caráter solódico. Eu não vou entrar em detalhamento aqui, né, tanto da questão da classificação, né, porque existem livros, né, que falam a esse respeito, e sobre isso aqui, esses atributos diagnósticos, basta consultar o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, né, e todos os 2 livros, eles estão disponíveis aí na internet. Essa é uma imagem, né, de um solo afetado por sal, né, que é muito importante aqui existem áreas, isso aqui branco que a gente está vendo aqui, são a concentração dos sais, né? Muitas vezes esses sais estão em profundidade, né? Aí a água, por evaporação, né, por capilaridade, a água sai, sobe no perfil, né? E aí quando chega na superfície, a água pura, ela evapora e os sais ficam concentrados. Isso é muito comum ocorrer, né? Então, existem áreas, essa foto mesmo aí foi tirada de uma área no Oriente Médio. Eu vou mostrar outra foto também, né? Essa aqui é em plantações de batatas na Europa, né? Que, olha para aí, essa crosta branca, isso é concentração, né? Que nós chamamos de sais, né? Então, isso são problemas muito importantes, porque causa, quando chega a uma situação dessa, né, causa praticamente a esterilização, né, desses solos. E por que existe essa salinização ou essa solidificação? Quem é que causa isso? A primeira coisa é a natureza química e física do solo, né? As rochas que deram origem aos solos, elas já tinham esses nutrientes, no momento de intemperizar, esses nutrientes ficaram concentrados, né? Então, gerando esse excesso, né, de sais ou de sódio, e causando também problemas de física do solo, né, com baixa porosidade, que é um outro problema muito sério. Ele pode ser também por uma baixa drenagem natural, deficiente, ou no caso de solos manejados pelo homem, né, quando são áreas irrigadas, aí não se faz as drenagens artificiais de maneira, né, adequada. Isso pode, então, causar esse problema. Outra situação é a qualidade da água ruim, né, tanto da água da irrigação, ou água que muitas vezes próximo dos litorais, né, invadem essas áreas e acaba concentrando esses sais, né? Mas aqui no Brasil, de fato, o nosso problema é um problema causado pelo homem, muito mais de áreas irrigadas, né? com manejos inadequados de irrigação. Infelizmente, se usa muito o sistema de irrigação para molhar a terra em vez de irrigar. Molhar, eu me refiro a simplesmente usar um sistema que é caro, que é muito, muito bom, um sistema apenas para jogar água sem nenhum critério. Irrigar, não. Irrigar, já vem todo um cálculo de lâmina de água, vem todo um cálculo, tem todo um cuidado aí com drenagem, não é? São sistemas calibrados, muito bem feitos, né? Então, isso que deve ser feito. Ou então, quando se usa indiscriminadamente fertilizantes que também podem contribuir aí para esse problema de salinização ou de solidificação. Além disso, né, a baixa precipitação, né, as poucas chuvas e as altas evaporações, tipicamente aqui nessas regiões semiáridas nordestinas, elas vão contribuir com esse processo de salinização e ou de solidificação dos solos, né? Os sais que não são lixiviados, que não drenam junto com a água e saem, né, do solo, eles vão se acumular, né, em grandes quantidades e vão comprometer o crescimento, o desenvolvimento e a produção das plantas cultivadas, né? Essa água aí fica com uma pressão osmótica muito grande, chega a causar problemas aí de sementes e até morte de plantas, né? E a depender da situação, até mesmo fica imprópria para a agricultura. O alto nível de sódio trocável, ele provoca problemas de degradação da estrutura do solo. Um solo bem estruturado é um solo bem poroso,
o que é necessário, né, para a dinâmica de água, trocas de gases, penetração de raízes, e o que ocorre é que esse sódio ele vai dispersar, vai entupir esses poros e vai comprometer tudo isso, né? A água não vai poder infiltrar adequadamente, né? Em função dessas argilas dispersas, né? Que o sódio provoca. As raízes não vão penetrar também, né? O ar não vai circular, não vai entrar um ar rico em oxigênio, que é muito importante para as plantas e para os micro-organismos. Então, isso vai provocar problema de toxidez para as plantas, podendo, inclusive, né, impedir a germinação de sementes e, consequente, desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento e produção aí de plantas, né, e compromete também o desenvolvimento das raízes. De acordo com a FAO, né, as perdas econômicas em função da salinização, elas causam um custo anual elevado, né, em torno de 27,3 bilhões de dólares, né, e relacionado à perda de produção de safras. Né. Eu falei agora há pouco que as regiões irrigadas do Nordeste, elas estão, cerca dela, 30% já comprometidas, mas a gente imagina a situação de países onde tem, né, a gênese dos seus solos já com esse problema, né, já são solos com esse problema natural, e eles têm que conviver isso, né, de onde eles tiram toda essa produção de fibras e de alimentos. Então, os problemas deles são muito maiores, né, as perdas são muito maiores, porque eles dependem muito de um solo que eles têm que manejar dessa forma, né. Outro problema também é migração, né. Essa foto aqui é uma foto dos Andes, onde existem comunidades que têm que conviver com esses solos lá, que tem problema, né. Então, de acordo com a FAO, à medida que essas mudanças climáticas e a escassez de água aumenta, né, mais solo é afetado pelo sal, né, e no mundo inteiro pessoas estão deixando e devem deixar suas terras que eram produzidas e migrar para outras áreas, porque esse problema aí de salinização, de sodicidade, né, deixa completamente inviável qualquer tipo de produção agrícola, né, para sustentar essas comunidades. No Nordeste, né, existem solos aí que eles ocorrem normalmente, né, e que estão afetados por sais. Eu citando aqui 5 classes desses solos, né, os planossolos, né, os solos flúvicos, vertissolos, gleisolos e cambissolos, né, que são solos que estão aí com esses problemas, né, que já vem naturalmente a gênese desses solos, né, naturalmente direcionou para esse problema, né, e tem que se conviver, né, tem que se conviver com isso aí, a gente vai ver já já quais são medidas que se podem ser adotadas para conviver com esse tipo de problema. Então, a presença de sais, ela está normalmente relacionada, né, com solos localizados em relevos mais baixos, né, e com condições de deficiência de drenagem, né, aliado à semi-aridez. Então, essas partes das paisagens mais baixas, elas concentram, então, elas carregam esses sais, esse sódio, né, concentram, e como tem problema de drenagem, acaba, então, gerando esse problema. Esse solo aí, todo esbranquiçado, é um neossolo flúvico, sódico, sálico, né? E esse solo, esse perfil, ele está lá na coleção Professor Matheus Rosas Ribeiro, né? Que é a coleção de referências de solos do estado de Pernambuco, né? Eles têm lá uma bela coleção de solo. Então, a gente percebe aqui a aparência esbranquiçada, né, de um solo completamente comprometido aí, né, e é da própria natureza do solo, né, da pedogênese, né, que provoca esse tipo de problema. Aqui tem um outro também perfil de solo, tirado da mesma coleção lá, do professor Matheus Rosas Ribeiro, que é o neossolo flúvico sódico salino, né, e ele também apresenta aqui, né, uma
na sua superfície, essa aparência esbranquiçada, né, em função aí do problema de sódio e de sais que se concentram aí, né? A água evapora, né, e aí quando chega na superfície, a água evapora completamente para a atmosfera, né, e aí concentram esses sais aí. Esse trabalho é um trabalho de Castro, que ele fez lá em Petrolina, e no município vizinho, né, ele mostra aqui na área, é um projeto lá de irrigação, que ele chama N7, né, é uma gleba N7, no município de Petrolina, né, e a gente vê na foto, na imagem do meio, claramente, a irrigação, ela provocou esse problema, né, de salinização, ou então de solidificação, né, e esse é um aspecto aqui no município vizinho, lá em Petrolina, no município de Afrânio, onde a gente vê que a vegetação ela encontra uma dificuldade muito grande, né, para crescer e se desenvolver em função disso aí. Essa outra imagem é uma imagem de um trabalho de Freire, uma imagem de satélite, né, no perímetro irrigado de Custódia, em Pernambuco, e aqui esses pontos azuis foram glebas irrigadas, onde os autores coletaram solos e observando que, em diferentes graus, esses solos já estão afetados por sais, né? Então, já estão comprometidos, né, esses solos aí. Então, como a gente está vendo, é um problema realmente muito importante, né, no Nordeste brasileiro, relacionado a essas regiões semiáridas que são irrigadas. A ONU estima que a irrigação, quando ela é mal conduzida, ela é responsável pela desertificação de 430 mil quilômetros no mundo inteiro, né? Ela não divide o mapa de desertificação, qual é a causa de desertificação, mas aqui eu trouxe o mapa do mundo, né, o mapa de vulnerabilidade à desertificação. Essa cor vermelha aqui é de alta, muito alta, então a gente está vendo que o Nordeste apresenta, né, áreas de salinização, solidificação, está contribuindo para esse processo de desertificação. Eu vou citar aqui o município de Cabrobró, em Pernambuco, que apresenta, né, um problema muito grave de desertificação, e entre outros fatores que provoca, está lá também a salinização, ela está contribuindo, né, para a desertificação nesses solos aí, os luvissolos crômicos, né, os solos litólicos e planossolos. Bem, e o manejo do solo, como é que ele deve ser feito, né? Então, de acordo aí com a FAO, existem 8 boas práticas, ela recomenda para esses solos afetados com sais, e a primeira delas é praticar agricultura alófita, ou seja, utilizar plantas adaptadas, né, que são adaptadas e tolerantes ao sal, para explorar essas áreas, né, não deixar de produzir. Deve-se irrigar com água de boa qualidade, né, e utilizando os métodos de irrigação adequados e eficientes. Deve controlar o bombeamento e monitorar a água, né, subterrânea, para não estar irrigando com água de qualidade ruim, né, melhorar os sistemas de drenagem, manter sempre a cobertura vegetal, né, para diminuir a evaporação, promover uma gestão integrada da fertilidade do solo, incluindo aí adubos orgânicos, né, tem que trabalhar com bastante adubação orgânica, plantas de cobertura, adubo verde, né? E nos casos de solos salinos, em que não tiver jeito, plantar em leiras, né, subir esse solo e fazer uma cobertura, ou com lona plástica ou com cobertura morta. E os solos sódicos, utilizar aí o cal ou o gesso. O gesso, né, é o corretivo mais recomendado para essas situações aí. A recuperação desses solos salinos e sódicos, né, eles partem do princípio aí da redução das concentrações dos sais solúveis, do sódio trocável no perfil do solo, né, a diminuição da salinidade com solubilização e lixiviação dos sais ao longo do perfil, né, e a diminuição da sodicidade
requer a substituição do sódio trocável pelo cálcio e consequente remoção, né? Então, para recuperar esses solos salinos, sódicos e sódicos, pode-se utilizar aí alguns corretivos, eu falei agora há pouco, né? O gesso talvez é o mais importante, e todas essas técnicas que eu acabei de falar, elas devem vir juntas, né, com uma irrigação com água de boa qualidade para provocar a drenagem e a lixiviação do sódio e desses sais do perfil, né? Isso é de extrema importância. Para prevenir, né, a salinização, a solidificação, né, de acordo aí com a FAO, quando o problema é causado aí por uma irrigação com água de qualidade ruim, o que deve se fazer é irrigar com água de boa qualidade, calibrar o sistema de irrigação, né, para que ele não venha a causar problemas aí, consequentes de salinização ou de sodicidade. Quando também existe uma drenagem ruim ou os métodos de irrigação eles não são adequados, tem que melhorar essa drenagem, né? Fazer uns cálculos melhores, refazer a drenagem das áreas e calibrar o método de irrigação, né? Para que a lâmina d'água seja feita na medida certa, né? E, claro, sempre usar água de boa qualidade. Existem alguns problemas também de salinização e de solidificação que são causadas por desmatamento e remoções aí de raízes profundas. Essas raízes, elas atuam aí fornecendo matéria orgânica em profundidade e esses canalículos, né, que promovem poros tanto para a água, importante para a água, quanto também para o ar. E aí o caso a medida de prevenção é reflorestar essas áreas, né? E também usar permanentemente adubos verdes, né? A gente está vendo que a adição de matéria orgânica e utilização de água de boa qualidade é de extrema importância, deve ser sempre feito para provocar, né, resolver essa situação aí. No caso de regiões localizadas próximo do mar, onde há intrusão de água do mar, ou então bombeamento de água na área costeira, que é utilizado, né, essas águas concentram muitos sais, então aí tem que controlar esse bombeamento e monitorar o lençol freático, né? Então são essas regiões muito mais problemáticas, né? E quando o problema é de má utilização de fertilizantes, aí tem que se utilizar de maneira adequada esses fertilizantes. Então, assim, sedimentando o conhecimento, já que eu estou aqui na casa do PET Solos agregando saberes, então eu vou utilizar o termo de sedimentando os conhecimentos, né, para dizer que essas áreas elas devem ser bem manejadas, né, com sistemas de irrigação, né, muito bem feitos, e irrigar com água de boa qualidade e manejar com matéria orgânica. Sempre tem que ter uma fonte de matéria orgânica aí nesses solos, que é para procurar resolver esse problema. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a oportunidade aí, agradeço o convite, mais uma vez aí, da professora Ana Moro, né, e dos colegas aí, dos nossos queridos alunos do PET Solo. Adriano, eu devolvo a palavra para você, então, e muito obrigado. Nós que agradecemos, na verdade, a sua disponibilidade e a sua iniciativa em ter aceitado fazer parte desse projeto. Não é sempre que a gente tem um olhar voltado para o solo, então é muito importante ter um dia mundial para pesquisar mais sobre, para discutir mais sobre o assunto, e com certeza ter você nesse dia hoje é muito importante para a gente do PET Solos, porque você tem o domínio e tem a propriedade para falar sobre o assunto, e é disso que a gente está precisando, que é popularizar esse conhecimento, divulgar e falar mais, discutir mais sobre esses assuntos, que acabam passando despercebidos por muitas pessoas. Então, a gente, em nome do PET Solos, eu agradeço pela sua participação, agradeço pela sua disponibilidade e agradeço pelo conhecimento que foi compartilhado hoje. Eu olhei aqui um pouquinho no chat do YouTube
não teve perguntas, mas o pessoal parabenizou bastante sua apresentação. Tem até ex-alunos aqui comentando, então eu acho que falo por todos que adoramos a sua apresentação hoje, foi muito bom mesmo ter sua presença aqui hoje. Então, gente, para dar continuidade à nossa live, agora a gente vai para a parte final, praticamente, em que a gente produziu um vídeo, nosso grupo produziu um vídeo, que é basicamente um relato de experiência durante esse ano de pandemia, na qual o grupo Pet Solos passou. A gente vai falar um pouquinho sobre as nossas produções, nossas experiências, até de uma forma até mais íntima, nos colocando aqui para que vocês possam sentir, para que vocês possam ver que como um grupo que se permaneceu unido com a intenção de, assim como o que a gente está fazendo hoje, que é perpetuar esse conhecimento sobre o solo, como esse grupo que faz isso praticamente todos os dias passou durante esse período pandêmico do ano de 2021. Então, eu vou pedir para que o nosso colega Vinícius, ele reproduza para a gente. É um vídeo super curto, acho que tem no máximo 12 minutos. Então, se vocês puderem prestar atenção, eu vou ficar muito grato. E eu passo aí a bola para o Vini. Olá, meu nome é Ana Maria, eu sou tutora do grupo Pet Solos há 11 anos. Olá, sou Vinícius Magalhães, estudante de agronomia da UESC e estou no 5º semestre. E estou no Pet Solos há 6 meses. Olá, meu nome é Amanda Povas, eu sou estudante do curso de agronomia da UESC e sou bolsista do Pet Solos desde fevereiro de 2020. Oi pessoal, eu sou Jonathan Feitosa Menezes, sou do curso de agronomia da UESC, entrei no Pet Solos no início de 2020, estou aproximadamente 2 anos. Oi gente, eu sou Raíssa Alves, eu sou estudante de agronomia, estou no PET há uns 6 meses. Oi gente, me chamo Edmilson e atualmente estou cursando o 5º semestre de agronomia na UESC e estou há 1 ano e 10 meses no Pet Solos. Meu nome é Daniel, eu tenho 21 anos e sou estudante do curso de agronomia na UESC. Entrei no Pet Solos no ano de 2021, no mês de julho. Oi gente, meu nome é Adriano José, eu sou graduando em agronomia e eu faço parte do grupo Pet Solos. Olá, eu sou Matheus Mota, bolsista do Pet Solos há 6 meses. Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Jefferson Goldman, sou estudante de agronomia e faço parte do Pet Solos. Eu sou dessa nova leva de petianos que entraram agora em 2021, então eu faço parte do Pet Solos há pelo menos 6 meses. Eu sou PET porque eu acreditei que era possível trabalhar com a educação em solos, não só na universidade, mas também com as escolas, prestar esse serviço à comunidade com relação à educação em solos e também aprender dentro do grupo. Aprender com as relações pessoais, com o desenvolvimento de habilidades, em compartilhar a minha vida com os meus estudantes e a deles também comigo. Neste período de 2021 que estou no PET, eu consegui compreender a importância de defender e divulgar a ciência dos solos e sua importância para o meio ambiente e para a nossa vida em sociedade. Além disso, dentro do PET, eu consegui superar vários medos, várias inseguranças e também consegui desenvolver um olhar mais sensível e crítico para diversos assuntos, tanto na minha vida acadêmica quanto na minha vida pessoal. Logo assim que eu ingressei no grupo, houve a necessidade da gente parar com as atividades em modo presencial e dar início a atividades remotas. Para mim, isso foi um grande aprendizado, tem sido um grande aprendizado na minha vida acadêmica. O PET me ensinou muito a me adaptar ao novo, a novos métodos de ensino, a novas plataformas de videoconferência. E com todo esse aprendizado, junto com minha tutora e meus colegas dessa parceria, eu tive muito menos dificuldade de me adaptar quando a UESC deu início ao ensino EAD. Bom, em relação às vivências do ano de 2021, do meu ponto de vista, 2021, assim como o ano de 2020, foram anos de muita superação e de muito aprendizado, principalmente na nossa área de estudo. E mesmo com o distanciamento social que foi imposto, o Pet Solos continuou sendo uma porta aberta para que nós continuamos a aprender a trabalhar em equipe. Também tivemos um ótimo desenvolvimento na área de pesquisa, né? Principalmente no quesito
de escrita acadêmica, que é algo que a maioria dos integrantes tem uma maior dificuldade. Tivemos a oportunidade de trabalhar com diversas plataformas online que nos ajudaram, né, a desenvolver alguns novos projetos que nos renderam ótimas produções esse ano. Tudo isso acabou fazendo parte do nosso desenvolvimento pessoal. E o que acontece é que o ano de 2021 foi um ano de superação, um ano bem complicado, assim como vencendo desde o início da pandemia, né? O ano de 2021 seria diferente, mas houve muitas melhorias, mas também a gente está aí nesse cenário tendo que se acostumar com esse novo normal, onde tudo acontece de forma remota, de forma online, tanto as nossas oficinas, as palestras, as nossas reuniões. E assim, o PET ele vem me ajudando de uma forma bastante legal. Eu tenho muita dificuldade em me expressar, em passar o meu conhecimento ou o que eu sinto para as pessoas. Eu sou muito assim retraída. Bem, durante esses 2 anos de pandemia, houve um contexto um pouco diferenciado dos anos anteriores. E mesmo com esses questionamentos e medos, nós conseguimos elaborar e conseguimos alternar algumas propostas. E nesse pouco tempo no qual eu estou participando, eu já consegui absorver muitas coisas, aprender muitas coisas e também mostrar um pouco do que eu sei em várias áreas. Uma coisa que a gente tem aprendido bastante, não só eu como os meus colegas, é na questão do trabalho em grupo. O PET ele tem acrescentado muito no quesito trabalhar em grupo. O que eu poderia falar desse grupo durante esse ano de 2021? Foi um desafio, principalmente um grupo que exerce tantas atividades presencialmente de modalidade física. Eu posso dizer que a gente soube adaptar muito bem todas as atividades em qual o nosso grupo exerce. Uma delas é a produção de materiais para fins de popularização da ciência. Bom, no meu início eu me senti um pouco seguro, mas como eu fui bem acolhido, logo consegui exercer minha função no PET Solos. E falando sobre esse ano de 2021, eu acredito que foi tudo bem desafiador, assim, principalmente para mim, porque foi o ano que eu entrei, então tive que me adaptar, tive que aprender, né? Então foi algo que me desafiou bastante. E além disso, também ter que se adaptar à condição que o mundo inteiro estava vivendo, né? E ter que trabalhar dessa forma assim foi algo que me desafiou bastante, que eu acredito também tenha sido bastante interessante, porque essa condição fez a gente ter que se adaptar, mas também ter que aprender também, né? Usar algumas tecnologias, produzir através das redes sociais, fazer as reuniões online, discussões online. Dentro das produções que tivemos no PET durante esse ano de 2021, olá, meu Mas se mostrou como uma ferramenta muito importante. Possamos voltar com a... Sabe que vai dar certo. E eu nunca tive muito gratificante. Típico, mais um ano atípico por conta da pandemia, conseguimos desenvolver vários projetos, mas dentre eles eu destaco a Oficina da Ciência da Terra e o Ciclo de Palestras, que são 2 projetos que trazem reflexões e diálogos sobre assuntos pertinentes e relevantes para a ciência. Além disso, eles enriquecem a educação em solo e a extensão. Para o ano de 2022, eu espero continuar contribuindo com o PET e ter novas vivências dentro desse grupo que eu considero como uma família. Estar no PET no ano de 2021, para mim, foi muito gratificante. Tanto o ciclo de palestras, como nossa cartilha da Oficina da Ciência da Terra, nossa apostila de pedologia, publicações de artigos. E assim, para mim está sendo muito gratificante ter esse saldo todo positivo. Esse período que estamos vivendo, né, que tudo está muito difícil para tudo e para todos. Então, para mim foi uma grande conquista junto com meus colegas. Foi um ano de desafio, de superação. E eu tive sempre a confiança quando a gente entra para realizar um objetivo, a gente já sabe que vai dar certo. E eu nunca tive dúvidas disso. Dentre as principais produções deste ano, eu tive o maior contato com a cartilha da Oficina da Ciência da Terra. Eu fiquei encarregado de produzir todo o roteiro e os textos que foram utilizados. Também participei da montagem da cartilha em si. Também eu estive presente em alguns projetos paralelos, como na produção de jogos didáticos, que eles foram voltados mais para a disciplina de pedologia
e também eles foram oferecidos para as oficinas da Ciência da Terra, que elas ocorreram de modo remoto esse ano. Bom, e para finalizar, né, o que eu espero para o próximo ano é principalmente que o grupo continue sempre firme e unido e que nós possamos voltar com as nossas atividades presenciais, né, e trazer sempre novos projetos para vocês. É isso aí. E a realização das oficinas, que foi um momento muito legal que a gente teve, me ajudou bastante, tem me ajudado bastante. O ciclo de palestras está sendo um momento muito enriquecedor para mim. As nossas reuniões também é um momento onde a gente consegue trabalhar essa questão do trabalho em grupo, que acontece uma vez na semana. A equipe é maravilhosa, a minha como tutora é excepcional. Então, assim, eu não tenho muito o que falar dos meninos e da nossa equipe. Está sendo muito bom para a minha vida, para o meu crescimento em todos os âmbitos possíveis. Produzindo alguns materiais didáticos em que eu participei, como cartilhas, em que engloba temas como biodiversidade, formação do solo, formação do universo, uso e ocupação do solo, além de apostilas, assim como também a produção de artigos científicos voltados à educação de solos. Bem, além disso, as redes sociais se mostrou como uma ferramenta muito importante nesse período de distanciamento social. Então, eu também fiquei com a parte de marketing, principalmente do Instagram. Bem, o PET me ensinou bastante coisas, me ensinou a desenvolver minhas soft skills, minhas habilidades comportamentais, principalmente em trabalhar em um grupo e também a falar em público, que antes eu tinha um pouco de nervosismo. E eu espero que o próximo ano a gente possa ter visitas ao campo, a coletar monolitos, a descrever solos e fazer algumas oficinas de maneira presencial. É uma coisa que eu sempre quis no PET Solos, desenvolver também essas minhas habilidades didáticas. A palavra que me define no PET é progresso, porque dentro do programa eu já consegui aprimorar algumas coisas que eu já sabia fazer, e o programa prepara a gente para a vida acadêmica. Eu me sinto academicamente mais preparado para apresentar um trabalho, para produzir um texto. Então é algo que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e sempre tente abrir os nossos horizontes e ver as coisas sob uma nova perspectiva. E é isso. Assim como a oficina da Ciência da Terra, que é exercida presencialmente, o nosso grupo produziu uma cartilha sobre a oficina, com o fim de passar o conhecimento que é feito na oficina fisicamente, de forma digital ou de forma não presencial. E eu tive o prazer de participar na construção desse material, na parte das ilustrações, assim como na construção como um todo, como todos os participantes do grupo, mas com um enfoque maior na parte visual da cartilha, nas ilustrações. E durante esses 6 meses eu trabalhei junto com meus colegas na produção da cartilha Oficina Ciência da Terra e da Oficina Ciência da Terra, que foram ministradas às escolas de ensino fundamental e escola técnica. O que eu espero para o ano que vem é que possamos estar um pouco mais perto um do outro para poder passar esse conhecimento para outras pessoas de forma presencialmente, através das oficinas. A cartilha de pedologia foi algo interessante participar também. Eu fiz uns tópicos e alguns designs também. Foi bem legal poder participar disso. Tá colocando a cara do PET mesmo nessa cartilha. Então, PET é terapia, PET é alegria, PET é produção. PET é compartilhar, é dificuldade, é superação de dificuldades, é criatividade, é desafio. E uma palavra que me define dentro do PET seria resiliência. A palavra que mais me define no PET nesse ano de 2021 foi persistência, é a persistência. Que foi e está sendo junto com meus colegas e minha tutora. E uma palavra que me definiu foi com certeza superação, gente. Eu tenho me superado, eu tenho aprendido. E espero que eu também tenha sido
peça importante na equipe. E a palavra que mais me define é didática, acredito eu. E se eu pudesse definir o grupo nesse ano de 2020, seria união. Nosso grupo soube se unir muito bem para não parar de produzir e não parar de se fortalecer entre nós e continuar assim popularizando a ciência, que é o principal objetivo do PET Solos. A palavra que eu defino o PET Solos para esse ano é comprometimento, porque, embora as circunstâncias, o PET Solos nunca deixou de contribuir para a área científica e de se preocupar com os alunos das escolas de ensino fundamental. Uma palavra assim, que me define, eu e junto com todo o grupo, né, acho que companheirismo, porque o companheirismo foi muito importante nesse momento que a gente estava vivendo, para poder, acho que se a gente não tivesse companheirismo seria bem difícil fazer as coisas. A gente meio que se apoia, que ajuda um ao outro, então é algo bem interessante, assim. Acho que sem o companheirismo seria tudo bem mais complicado. E eu sou muito feliz com tudo isso que o PET tem me proporcionado e com o crescimento que me foi possível através desse grupo. E quero agradecer a todos os estudantes que já fizeram a história do PET e que atualmente fazem a história do PET e faz o PET acontecer. Muito obrigada, PET Solos. Bem, então é isso. Esse foi o material que a gente preparou para vocês, para fazer um apunhalado de tudo que a gente fez, basicamente, nesse ano, um relato bem pessoal até de como que a gente passou por essa fase. E eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu queria retificar, Alicélio, que houve uma dúvida no final da sua apresentação, só que eu tive equívoco e acabei não vendo. Aí eu vou repassar para você agora, e aí, se você puder responder essas dúvidas para a gente vai ficar muito grato. A primeira delas foi feita pela Ana Luísa, eu até peço desculpas à Ana Luísa por ter passado pela sua dúvida. Ela perguntou qual é o efeito da salinização na biodiversidade do solo. Aí eu passo a palavra para você. Oi, Ana Luísa. Veja só, isso vai depender do grau de comprometimento, né? Ou seja, em outras palavras, né, do teor de sódio e do teor dos sais. Mas, assim, em geral, né, ele chega a esterilizar o solo, né? A pressão osmótica é tão grande que ali praticamente não nasce quase nada, né? Só realmente aos micro-organismos e plantas que conseguem sobreviver, né, nisso aí. Agora, se você também parar para ver, eu falei das restingas, né, que são vegetações que conseguem sobreviver. Agora, do ponto de vista agrícola, é muito difícil, né, você explorar essa terra para produzir alimentos, mas existem micro-organismos, existem vegetações que conseguem se adaptar, né, a determinadas situações. Mas também tem situações extremas que desertificam as áreas, né, nada vai sobreviver aí, ou quase nada. Né? Bem, espero que tenha respondido sua dúvida, Ana Luísa. E tem uma outra dúvida que foi feita pela... Deixa eu só buscar aqui o nome dela. Tá, foi feito... Só um minutinho, olha, sério. Foi feito pela Maria Aparecida. Eu só queria achar o nome dela, antes de falar a dúvida. Maria Aparecida. Ela perguntou sobre... Opa, Adriano, pode falar. antes de você me fazer a segunda pergunta aí, deixa eu só falar do título do livro, né? Para quem quiser se aprofundar aí nesse conhecimento da salinidade, que é o manejo da salinidade na agricultura, estudos básicos e aplicados, que é um livro publicado aí pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Salinidade. Ele está disponível, né, o PDF desse livro na internet. Então, vocês podem procurar esse livro aí. Obrigado, Adriano. Pode fazer a segunda pergunta.
Ao final, a gente pode até divulgar nas nossas redes o link para que as pessoas possam achar com mais facilidade. Mas tá, voltando à dúvida, foi feita pela Maria Aparecida, ela queria saber qual é se a carcinicultura, que é a criação de camarão, que eu dei uma leve pesquisada aqui, pode causar salinização do solo. Olha, a carcinicultura, ela pode provocar, quando ela já é feita num ambiente salino, né? Mas ela pode provocar outros problemas, né? Muitas vezes há problemas até associados a metais pesados aí. Ó, qualquer atividade que é feita e que, se não tomar cuidado, né, pode trazer algum impacto. Então, a carcinocultura ela não é diferente, né? Pelo fato de, por exemplo, aqui nós temos nas regiões aqui de canavieiras, né, que eles já fazem em ambientes salinos ali, né? Em termos de sodicidade, não tem muito o que se contribuir, mas pode trazer outros problemas, sim, tá? Espero ter respondido aí. Então, essa foi a segunda dúvida e eu acho que a última. Se eu tiver correto, peço que alguém me confirme só para não equivocar novamente. E se essa foi a última dúvida, eu queria agradecer novamente a Ralicélio por ter tirado as nossas dúvidas. E eu vou passar a palavra agora para a nossa orientadora. Ela participou um pouquinho do vídeo, então eu quero até que ela fale um pouquinho sobre a participação, essa criação dessa live e argumente um pouquinho também. Então, vou passar agora para a Ana Maria, para ela falar um pouquinho com a gente. Pode falar, Ana. Boa tarde a todos e a todas, bom dia, boa noite para quem vai assistir em outro horário. Arli, querido, mais uma vez, muito obrigada por você ceder do seu tempo em preparar um material tão primoroso, com tanto zelo, com tanta informação maravilhosa. Muito obrigada mesmo por estar aqui numa tarde de domingo, trazendo conhecimento para a gente, viu? Minha gratidão a você, minha gratidão a todos que estão aqui assistindo, apoio de tanta gente maravilhosa que se dispõe a estar conosco. A Aline, que já foi do PET, que está aqui também prestigiando sua live. Patrícia, que já foi sua aluna e que hoje está em Santo André, que também se emocionou de estar aqui com você, viu? E, assim, é muito bom, uma das coisas boas da pandemia, né, se é que a gente pode dizer assim, o quanto nós nos colocamos à disposição nesses eventos, em gravar lives, em ficar com lives gravadas no YouTube, para que outras pessoas depois acessem, né, e dê visibilidade a esse trabalho e ao todo o conhecimento que você trouxe. Muito obrigada, a JR, a Vinícius, a Adriano, obrigada a Raíssa, a Amanda, obrigada a Jefferson, a Daniel, viu, a Matheus, a todos vocês que hoje estão no PET, que fazem o PET, a seriedade com que vocês fazem todas as atividades de vocês, é emocionante ver o relato de vocês. Eu não quis ver o vídeo antes, pediram para eu gravar, eu gravei, aí depois não deu certo, eu gravei de novo, mas eles fizeram de uma forma tão linda. Só isso aqui, para mim, ver um vídeo desse e ver o quanto, no momento de pandemia, o PET serviu para verdadeiramente nos agregar, trazer para a gente um sentido de grupo, de trabalhar em equipe, de produzir, de se ajudar, o tanto que nós nos ajudamos, o quanto que nós nos fortificamos como grupo. Então, isso é gratificante para mim, muito gratificante. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a Arli, que é um parceiro, um amigo, né? Muito mais do que um colega de trabalho, desde o tempo de agronomia de Cruz das Almas, doutorado lá em Viçosa, um amigo que esteve comigo em tantos momentos da vida, felizes, de dificuldade, mas a gente junto. Eu quero te agradecer, Arli, porque colega não faz isso pelo outro, é amigo que faz,
viu? É amigo que faz isso que você faz pelo PET e faz pela gente. Eu quem agradeço, eu quem sou grato a tudo isso aí. Um beijo à Ana, aos meninos, viu? E um beijo a todos vocês que estão conosco. Sigam a gente na página do Instagram, que eles arrebentam em conteúdo, petsolos.esc. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Dê vários likes, porque esses meninos merecem muito. O PET não tem nome, não tem nome de professor, não tem nome de aluno que faz parte do PET. O PET é PET Solos Agregando Saberes. É o nome de um grupo, tá bom? Muito obrigada, então. Nós que agradecemos, eu vou falar pelo grupo agora, pelas palavras, é muito recompensador receber algo em troca, assim, pelos nossos esforços, e eu também queria agradecer a todas as pessoas que prestigiaram a nossa live, que tirou um pouquinho do seu tempo no domingo, para poder dar palco para o nosso conhecimento, para a nossa fala de conhecimento, porque é muito importante ser falado, mas é muito importante também ser ouvido, então eu queria agradecer muito, e pela paciência até, e me desculpar por pequenos equívocos. E é isso, gente. Eu queria agradecer muito. Então, eu passo a palavra para os demais petianos, se quiserem falar alguma coisa, se pedir. Adriano, eu amo os equívocos. Vocês sabem que os erros, as coisas que acontecem, é quando eu vejo a humanidade nisso tudo, né? Quando a gente traz o que a gente é para o que a gente faz. Eu amo. Não tem que desculpar nada, porque foi tudo maravilhoso. Viu? Tá muito. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, antes de a gente encerrar a live, deixa aí o espaço. Até a Arlicélio, se quiser contribuir com mais alguma coisa. Ô, Adriano, eu só tenho que agradecer, viu? É um prazer imenso aqui, mais uma vez, voltar à casa do PET, né? Vocês que sempre me acolhem aí com todo cuidado, todo carinho. E agradecer a minha querida amiga Aninha, ela já disse tudo, uma amizade de mais de 30 anos aí, ela, Maurício, os filhos, todo mundo, né? Então é um prazer muito grande, eu só tenho que agradecer. Então pode encerrar, Adriana. Então eu acho que é isso, gente, mais uma vez. Deixou espaço, né? É importante. Mais uma vez, agradecer pela atenção. Você é maravilhoso. Agradecer pela atenção e pela audiência, né? E, por favor, se inscrevam nas nossas redes sociais. Aproveita que está no YouTube, clica em inscrever-se, e o nosso site e o nosso Instagram é tudo UESC, Pet Solos UESC. Então, é muito fácil de achar a gente. Coloca no Google Pet Solos UESC, você acha tudo, Facebook, Instagram, site. E o nosso site também está de cara nova, então vale a pena conferir, está muito bonito. E todo o material que a gente produz, todo o material didático, está tudo lá, os links para vocês acessarem. E os artigos que vão sair agora também da revista de extensão, vamos colocar os links lá. Isso, a gente sempre publica lá. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado.